Boa noite a todas e a todos. Foi com muita alegria que aceitei o convite para participar desse quarto simpósio brasileiro da ABPTGIC, com um tema tão relevante. Vamos aqui falar muito rapidamente sobre os limites do rastreio baseado em histologia e sobre o processo de construção das novas diretrizes para o rastreamento do câncer de colo do útero, edição 2024. Em primeiro lugar, não podemos deixar de reconhecer que a citologia, introduzida nos anos 1960, reduziu significativamente a incidência e a mortalidade por câncer de colo do útero, principalmente nos países nórdicos e onde foi utilizada num rastreamento com base populacional e organizado, isto é, buscando as mulheres na faixa etária recomendada para realizarem o teste. Todavia, é um teste de desempenho variável, subjetivo, com forte necessidade de treinamento e de garantia de qualidade. Também é esperado um pior desempenho num contexto de menor frequência de doença, como em mulheres vacinadas, lembrando que em 2025 a primeira coorte de mulheres vacinadas atingirá a idade de início do rastreamento. O grupo da IARC, que atualizou as diretrizes de rastreamento da OMS, considerou que a citologia convencional e a de base líquida têm desempenho semelhante e podem ser usadas no rastreamento do câncer de colo do útero. Por outro lado, apesar do papel histórico da citologia e de sua efetividade num contexto de rastreamento organizado e submetido a controles de qualidade, os testes de DNA HPV oncogênico vêm mostrando desempenho superior na detecção do câncer inicial e suas lesões precursoras. Um ensaio clínico randomizado conduzido na Índia mostrou que uma única rodada de rastreio com o teste de DNA HPV reduziu a mortalidade a quase metade ao final de 8 anos. Em uma análise conjunta de 4 ensaios clínicos randomizados europeus, o teste DNA-HPV oncogênico levou a uma maior redução na incidência do câncer cervical do que a citologia. Além disso, numerosos estudos observacionais mostraram que o teste é mais eficaz do que outras abordagens de rastreamento. Essas vantagens foram confirmadas no cenário brasileiro com o projeto de Indaiatuba, conduzido pelo pessoal do Unicamp, e serviu de base para o relatório da Conitec, que aprovou o uso desse teste no SUS. O teste é automatizado e, portanto, objetivo, não depende de interpretação humana, como a citologia, e pode ser realizado em todo o Brasil em consequência do parque de equipamentos de PCR implantado em resposta à pandemia de Covid-19. Ainda, o teste permite a autocoleta, o que facilita o acesso a mulheres resistentes ao rastreamento. Por outro lado, como é mais sensível, acarreta em mais resultados falsos positivos, o que coloca a necessidade de um teste de triagem para encaminhamento para a colposcopia ou tratamento. No Brasil, o teste foi aprovado pela Conitec com o uso da genotipagem, ou seja, o teste de rastreamento é ao mesmo tempo de triagem. Por exemplo, se o teste é positivo com detecção dos tipos 16 ou 18, a mulher já deverá ser encaminhada para a colposcopia. Com base nos resultados dos estudos que comprovaram o desempenho superior dos testes de DNA HPV oncogênico, foram revisadas as diretrizes da OMS para rastreamento de lesões pré-cancerosas para a prevenção do câncer de colo de útero, resultando em sua segunda edição, publicada em 2021. Nessas diretrizes são reforçados os 3 eixos de ação que devem ser garantidos pelos países para a eliminação do câncer de colo do útero, também conhecida como estratégia 90-70-90. Compõe essa estratégia a meta de vacinar contra o HPV 90% das meninas até os 15 anos, rastrear 70% das mulheres na faixa etária recomendada e tratar 90% das mulheres portadoras de lesões precursoras. Apesar de não definirem aqui, o teste de rastreamento de alta performance mencionado para o rastreamento é o teste DNA-HPV oncogênico. Considerando todas essas evidências e recomendações, o INCA preparou o dossiê de incorporação e encaminhou para a Conitec. A Conitec fez a análise e aprovou sua utilização com genotipagem e em um contexto de rastreamento organizado, cenário no qual o teste se mostra custo-efetivo e com muito baixo impacto orçamentário. O relatório de recomendação foi publicado em março desse ano. Coube então ao INCA a gestão do processo de atualização das diretrizes brasileiras, que se iniciou em seguida. Para isso, foram convidados todos os participantes dos processos anteriores, além de representantes do Ministério da Saúde, OPAs e organizações não governamentais, que puderam sugerir novos nomes e questões a serem respondidas.
Desse processo resultou a participação de 81 profissionais de todo o país, representando 35 instituições. Desse grupo foram identificados líderes de projetos de rastreamento utilizando o teste HPV no Brasil, que passaram a integrar um grupo elaborador com 15 participantes. O grupo elaborador identificou as recomendações da OMS que deveriam ser adaptadas e consolidou as novas questões que deveriam ser respondidas. Foram 11 reuniões semanais para apresentação de evidências, debate e proposição de recomendações entre junho e julho deste ano. Por fim, como nenhuma diretriz deve ser imposta, as proposições do grupo elaborador foram disponibilizadas aos demais participantes, que fizeram 265 contribuições ou pedidos de esclarecimentos no período de 15 a 31 de julho. As recomendações propostas pelo grupo elaborador tiveram cerca de 98% de aprovação e, após debates e deliberações em 2 painéis com os especialistas e demais participantes, em 5 e 12 de agosto deste ano, resultaram em 58 recomendações. O texto final foi conciliado e consolidado pelo grupo elaborador e se encontra em revisão editorial para ser encaminhado à Conitec e futura consulta pública. Espero que todo esse trabalho ajude na disseminação das melhores práticas atuais para o rastreamento do câncer de colo de útero em nosso país e que, associado à vacinação contra o HPV e tratamento das lesões precursoras, possamos reduzir e até eliminar essa doença em nosso país. Muito obrigado por sua atenção.